Paz de Cristo. Estamos transmitidos em canal aberto no YouTube. Desejamos a todos os que nos escutam que ouçam as palavras de Deus. Este projeto, Missão Viana, nasceu no coração de Deus. É um tempo profético para a Igreja do Senhor, mas também para todo aquele que crê em todos os lugares, em todas as partes, seja português ou de outra nacionalidade. Fizemos um convite para uma serva do Senhor e um servo do Senhor que estão aqui conosco para, de uma forma bem direta, transmitir todo o recado que o Senhor Jesus Cristo tem falado ao coração. Profetiza Ana Sousa, bem-vinda em nome do Senhor. Agradeço a Deus a sua vinda ao nosso canal. Esta Missão Viana, vamos iniciar a nova aliança com Deus. Será um tempo de nova dispensação e um tempo profético. O meu muito obrigado por estar aqui presente. Do nosso lado esquerdo, o evangelista Davison Silva, um homem de Deus que Deus tem levantado como profeta dos últimos dias e que vem corroborar e confirmar toda a Escritura. Deixa a palavra com a profeta do Senhor. Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os portugueses. Nós estamos aqui neste lugar para poder transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. E eu tenho aqui a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, aberta. E eu quero deixar para todos aqueles que nos ouvem esta porção da palavra de Deus, antecipando aquilo que nós vamos falar, mas baseado aqui na palavra. Em Amós, no capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É baseado nesta palavra que nós estamos aqui, é um privilégio muito grande nós estarmos transmitindo para todos os portugueses e aqueles que nos ouvem, que não pertencem a esta nação, mas estão nesta nação. A todos os evangélicos cristãos que nos ouvem também, queremos que vocês abram o coração. E baseado nesta palavra que nós estamos aqui hoje para poder deixar uma mensagem a todos aqueles que nos escutam, que nos veem através desse vídeo. Como serva de Deus, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador no ano de 86 e fui consagrada missionária no Brasil 2 anos depois que eu aceitei a Jesus, no ano de 89. Então eu estava em um dia em minha casa e Deus colocou em meu coração para que eu estivesse uns dias em oração fechada, que Ele queria revelar-me algo acerca de uma cidade chamada Vila da Barraginha, no centro, perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E o Senhor, então, eu estive em oração e o Senhor, então, falou comigo pelo seu Santo Espírito, para que eu pudesse, então, avisar esta cidade acerca de uma catástrofe. E essa revelação, ela vem, então, para mim no dia 10 de fevereiro, antecipando essa data que Deus, então, iria marcar essa cidade através disso que aconteceu. E foi exatamente, segundo a revelação que Deus me deu, Deus me mostrava uma catástrofe nesta cidade chamada Vila da Barraginha, isso está gravado. E no dia 18 de março de 92, o Senhor, então, permitiu que acontecesse isso nessa cidade, devido a um aterro que fizeram,
e alojaram, construíram casa cerca aí em cima desse aterro. E Deus, pelo seu Santo Espírito, levantou os teus servos. Eu acredito que esteve servos do Senhor ali, avisando ao povo para que o povo ficasse em alerta, para que o povo atentasse para o sinal que Deus estava dando, que a Vila da Barraginha ela ia sucumbir. Então, nesse dia 18 de março, infelizmente, aconteceu então essa catástrofe na Vila da Barraginha, deixando então muitos mortos, desabrigados, muitas pessoas machucadas, feridas, e infelizmente até hoje muitas pessoas estão marcadas. E eu acredito que Deus, pela sua santa misericórdia, Ele nos revela para que o Senhor possa então transmitir a sua mensagem de salvação, para que aqueles que partissem salvem em Cristo, e aqueles que ficasse também seguro em Cristo. A revelação de Deus, ela não é para destruir uma nação, mas a revelação de Deus é para que haja arrependimento. Esse foi o propósito. Baseado aqui naquilo que eu li, na palavra do Senhor, em Amós, o Senhor, Ele revela antes os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, desde 2000, que eu estou aqui na nação de Portugal, fazendo missão, pregando a palavra de Deus, e a primeira vez que Deus me mostrou, também algo que era para passar para os portugueses, acerca também de uma catástrofe. Eu vi a primeira vez em 2003, o Senhor me mostrou também pelo seu Santo Espírito, pela madrugada, acerca de um terremoto que está para acontecer na nação de Portugal outra vez. Então o Senhor vai nos dando sinais, e esses sinais eles vão realmente mostrando, vai aproximando o tempo. Então, em 2003, realmente eu vi pela primeira vez este terremoto acontecendo, deixando então a Baixa de Lisboa muito assolada, né? A parte da praia, dos lugares de praias, em que está registrado, né? Os gráficos também estão mostrando isso, e Deus me mostrou uma grande assolação através de tremor de terra e de tsunami. Na altura nós ficamos muito assustados, mas nós entramos em oração, colocando tudo isto diante de Deus. Se era então para que nós pudéssemos falar nas igrejas, falar aos pastores, para que avisasse a igreja, para que a igreja se levante em oração e fique alerta concernente a este dia. Passado então 2003, 3 anos depois, o Senhor torna a me confirmar que foi o ano de 2006, o Senhor torna a me mostrar pela madrugada novamente a catástrofe acontecendo. Então Deus nos vem falando, nos vem mostrando, para que o seu povo, para que a nação de Portugal ela se levante, para que a nação se arrependa, para que essa nação conheça a Deus, para que o Senhor Deus possa livrar o seu povo, possa livrar esta nação. 2008 e 2009, novamente o Senhor me mostrou em sonho, foi de uma maneira muito clara, e eu lembro que em um desses sonhos o Senhor me disse que Ele daria um sinal na economia do país, e justamente 2 anos depois, que foi em 2011, o Senhor então arrebatou-me. Para quem entende de arrebatamento, né, o Senhor, Ele nos transmite uma mensagem de uma forma sobrenatural, e o Senhor me mostrou que viria sobre Portugal uma crise econômica assoladora. Deus me mostrava uma grande fome sobre a nação de Portugal, desempregos, empresas fechando, fome de uma forma geral. Deus também me mostrava como sinal os estrangeiros regressando para suas pátrias. E nós vemos isso como sinal de Deus, antecipando então esta catástrofe. E nós estamos então nestes dias, nós estamos realmente no centro destes acontecimentos. Deus me mostrava também no detalhe do arrebatamento, mendigos, pessoas que realmente perderam famílias, homens que perderam seus filhos, perderam a sua esposa, que tinham empresas e perderam as suas empresas e passaram a mendigar nas ruas, porque não tinha mais oportunidade de emprego, perderam as suas casas, perderam o seu carro.
E nós temos visto isto como sinal, o Senhor vem nos avisando, antecipando então esta catástrofe. E, como eu disse, né, Deus revela antes estas coisas, não para destruir, mas para que haja arrependimento. Este é o propósito da nossa vinda, né, para que tornemos público aquilo que estava em oculto. E eu lembro que neste ano de 2011, pela madrugada, era 1h45 da manhã, eu estava com meu coração muito triste acerca dessas revelações, acerca desta nação. E nós, como missionários que amamos a nação, nós queremos ver essa nação restaurada pelo Senhor. E nesse ano de 2011, quando Deus me arrebatou, os dias que se seguiram, eu estava em oração, para que Deus viesse me confirmar, levantasse outros servos dele, né, aonde eu congregava, na igreja onde eu congrego, onde eu louvo e adoro a Deus, para que o Senhor também levantasse outras pessoas e falasse aquilo que estava em oculto no meu coração, se tudo aquilo realmente iria acontecer, para que Deus levantasse outras pessoas e viesse confirmar, né? Então, está aqui o evangelista Davidson, que foi um dos servos do Senhor, que Deus realmente falou com ele. E eu lembro-me que nos dias que se seguiram, era 1h45 da manhã, eu estava lendo a palavra de Deus, aberta no livro de Amós, no capítulo 1. Foi a palavra que Deus me deu, quando eu nesses dias estava orando, pedindo ao Senhor confirmação, se realmente isto iria acontecer em Portugal, vai acontecer em Portugal, crendo as pessoas ou não, vai acontecer, mas o Senhor está anunciando para que as pessoas entregam as suas vidas a Cristo, para que recebam o livramento do Senhor Jesus. Profetisa Ana Sousa, estava então numa década, praticamente, que o Senhor tem vindo a avisar e a dar sinais sucessivos de que uma grande catástrofe vai acontecer na nação de Portugal. Exatamente. Então essa palavra que vai trazer foi uma confirmação da parte de Deus de que o tempo está próximo. Exatamente, com Obrigado. certeza. Então era 1h45 da manhã, eu estava lendo esta palavra, que foi a palavra que Deus, nos dias que eu estava orando, Ele revelou-me ao meu coração, deu-me em visão, Amós capítulo 1, que diz assim: as palavras de Amós, que era o seu profeta, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, que neste caso é Portugal, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Eu li no capítulo 3 que Deus avisa ante os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, o Senhor avisa aqueles que estão ligados com eles, que estão em oração, acerca de catástrofes que estão para acontecer na nação, para que haja arrependimento. Era 1h45 da manhã, eu me lembro que o telefone, meu telemóvel tocou, e era uma serva do Senhor, que também estava em oração, e ela então me entregou justamente esta palavra. Ela disse-me, eu estava orando, e o Senhor, o Santo Espírito tocou no meu coração, e ele disse que era para eu ligar para a missionária, para que a missionária pudesse receber esta palavra como confirmação de algo que a missionária está pedindo para Deus. E Deus mandou entregar para você Amós capítulo 1 e o versículo 1. Então esta passagem aqui, Amós estava relatando algo, escrevendo algo que já tinha acontecido, só que Deus havia falado para Amós 2 anos antes. Então era justamente a confirmação que eu estava pedindo ao Senhor, se iria acontecer o terremoto, e que o Senhor viesse falar conosco, dando-nos sinais de quando isto ia acontecer, e os sinais estão aí, né? Logo a seguir o evangelista David vai estar falando acerca daquilo que Deus mostrou para ele. Então eu gostaria que toda a igreja do Senhor se levantasse em oração, em favor da nação, dos governantes, de todos os ministros, a igreja do Senhor levantasse numa só voz, num só espírito, para que nós possamos buscar o arrependimento, para que sejam salvos todos aqueles que estão perdidos. Que o amor de Deus, que a graça do Espírito Santo seja no seu coração, a todos aqueles que nos estão ouvindo através deste vídeo. Deus abençoe a todos. Obrigado, profetisa Ana Sousa, pela sua intervenção.
fomos esclarecidos, deixamos esta mensagem da parte de Deus, um alerta muito forte, e que o Senhor tem vindo a confirmar nesta última década, como acabámos de ouvir, e não podemos ficar displicentes em relação a esta situação, a estas palavras, porque crê nos seus profetas e prosperareis, assim diz a palavra do Senhor. Profeta Ana Sousa, muito obrigado pela sua intervenção. Vou passar a palavra ao nosso estimado evangelista Davison Silva, e gostaríamos de ouvir da parte do Senhor aquilo que o Senhor colocou no seu coração em relação a este arrebatamento, em relação à confirmação de toda esta palavra profética que tem sido entregue. Deixa a palavra. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero agradecer já a oportunidade que Deus tem nos concedido de estar aqui nesse lugar, para estarmos passando aqui essa mensagem de Deus, para que todos venham ouvir e entender aquilo que Deus tem nos dito, tem revelado, como foi dito pela profeta Ana, acerca dos últimos dias. Então, como diz as Escrituras, Deus não faz nada sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Nós estamos aqui apenas para confirmar aquilo que Deus já tem falado, não só com a profetisa Ana, mas com vários profetas nessa nação, que tem sido boca de Deus. Então, nós somos apenas mais um que Deus tem usado nesses últimos dias para confirmar algo que Deus tem falado com vários profetas e até no meio também secular de pessoas, das notícias, nos jornais. Não estamos falando nada de novo, mas sim confirmando aquilo que Deus tem feito e tem permitido que aconteça na nação. Então, como foi dito pela profetisa Ana acerca do arrebatamento, ela pediu uma confirmação, que Deus viesse a confirmar o arrebatamento com outros profetas, outras pessoas na congregação. Então Deus, pela sua misericórdia, Ele me deu um arrebatamento. Eu fui arrebatado no dia posterior ao dela, e Deus me mostrou na nação de Portugal um homem que parecia muito com um navegante, né, dos tempos antigos, das caravelas. Ele tinha mesmo um rosto, um perfil de português, mas um navegante que navegava como naquelas caravelas antigas. E eu vi esse homem, ele andava sobre a nação, andava de um lado para o outro, perdido. E o que me chamou a atenção nele é que ele estava nu, com os dentes quebrados, bêbado, como se estivesse embriagado, mas ele não havia bebido nenhuma bebida alcoólica, mas estava embriagado, perdido, e também com a coluna quebrada. Então eu via de cima do arrebatamento, onde eu estava, com um ser que estava do meu lado, que eu não via também, mas nós passávamos sobre a nação e nós seguíamos aquele homem de um lado para o outro, ele perdido. E no arrebatamento eu senti e já sabia que aquele homem estava representando a nação de Portugal. E esses 4 estágios que ele estava, tanto da nudez, tanto dos dentes quebrados, tanto da coluna partida e embriagado, é o estado que a nação estava passando e iria passar no decorrer dos tempos. E eu via também ali onde ele passava algumas pedras que haviam sido tiradas do lugar, como se houvesse passado uma tempestade, um terremoto, algo assim do gênero. Estava tudo fora, havia paredes quebradas, muitas roupas, móveis espalhados por todo lugar, como se tivesse havido ali uma catástrofe natural. Então eu gritava no meu espírito assim para aquele homem, porque Deus permitiu que acontecesse aquilo e não tinha avisado para ninguém que iria acontecer uma catástrofe, mas na verdade já haviam sido avisados, porque quando eu gritei, o homem que estava lá embaixo, esse homem que estava correndo de um lado para o outro, ele ouviu a minha voz e ele olhou para cima e respondeu: nós já fomos avisados, só que nós não quisemos arrepender, então veio acontecer essa catástrofe toda conosco, mas nós já fomos avisados por profetas nesse lugar. E quando eu voltei desse arrebatamento, eu fui orar a Deus para que Deus viesse a me instruir o que seria os pontos que Ele tinha me mostrado naquele homem, que era tipicamente português.
E o interessante da visão do arrebatamento é que depois, há muito tempo depois, eu vi uma figura de um personagem aqui de Portugal que se chama Zé Povinho. E o homem era mesmo esse Zé Povinho, a aparência dele era igual a desse homem, era a mesma pessoa. Eu cheguei a esfriar, gelar na hora que eu falei, o homem que eu vi no arrebatamento é esse homem, eu não conhecia, né, esse personagem que é aqui de Portugal, poucos conhecem, eu acho, esse personagem que representa a nação de Portugal. E ele representa um estado assim muito de pobreza, um estado muito estranho, e era mesmo um homem do arrebatamento que eu tinha visto. Então eu fui orar a Deus, comuniquei isso à profeta Ana acerca do arrebatamento, né, do que Deus tinha me dado, e ela recebeu a confirmação dela, e eu também fui orar a Deus para ver o que Deus me instruía, o que seria. Então Deus falou para mim, me disse acerca de 4 estágios que a nação ela iria passar. O primeiro estágio seria a nudez, que representa a vergonha, ela ia ficar exposta no mundo todo. Quando alguém está sem roupa, isso significa que ele está exposto. Então, aquele homem nu, ou a nação de portuguesa, a nação de Portugal sem a roupa, seria toda a sua vida, todo aquilo que passa-se dentro da nação, todo mundo iria ver o que estava acontecendo em Portugal. E hoje nós vemos que está em todos os telejornais, no mundo todo, na internet, o que tem acontecido na nação. A segunda parte, o segundo estágio do arrebatamento, eram os dentes desse homem que estavam todos quebrados. Então o Espírito Santo me falava da opressão que viria sobre a nação, que traria fome, que traria a miséria, que traria opressão, depressão, suicídios, né, em massa, com certeza, e isso nós temos visto também nos telejornais, por causa da opressão que veio sobre a nação. A terceira parte do arrebatamento, que seria o homem embriagado, perdido, andando de um lado para outro, sem saber aonde ir, é o estado que a nação iria ficar por causa da opressão, da vergonha que eles estavam, perdidos, sem saber o que fazer. Mas o que me chamou mais a atenção do arrebatamento é a quarta e última parte, que seria a coluna quebrada. Esse homem, ele estava andando, ao mesmo tempo que ele andava com o rosto virado para baixo, ele andava com o rosto virado para cima, porque não tinha equilíbrio. Da cintura para cima estava quebrada a sua coluna e não conseguia se firmar, não tinha uma base de sustentação, ele não firmava porque tinha sido quebrada a sua coluna e ele não conseguia se equilibrar. E eu fui orar a Deus ali naquela oração, pedindo ao Espírito Santo o que seria. Então o Espírito Santo falou que a coluna é a espinha dorsal que sustenta o corpo. Ela sustenta toda uma parte do corpo. E essa espinha dorsal é o governo, é a política, é os nossos governantes. A espinha dorsal de uma nação é o governo, é o presidente, são os seus chefes de Estado, que é o sustentáculo, a base de uma nação são seus governantes. E ela estava desestruturada, quebrada, ela estava destroçada e não conseguia ter uma base firme. Eles estavam totalmente perdidos, né? Não é novo para nós o que está acontecendo, mas o arrebatamento foi no ano de 2011 que Deus me deu esse arrebatamento. Ainda não havia acontecido todas essas coisas. Nós estamos vivendo agora o clímax da opressão em Portugal, que agora os governantes estão perdidos, né? Toda a estrutura política, a base, a sustentação, a espinha dorsal de Portugal está quebrada, ninguém consegue explicação, não consegue nenhuma resposta, não conseguem sair por causa dessa espinha, dessa coluna que foi quebrada, eles não conseguem se estruturar. E essa era a última parte de um tempo que viria em Portugal, da catástrofe, no caso, que já foi noticiado aqui, né? Já foi dito pela profetisa Ana, e também nos telejornais, que também alguma ou 2 ou 3 vezes Deus já falou através de pessoas, usando até cientistas, usando até pessoas que conhecem de catástrofes naturais, que não são evangélicos, não conhecem a Jesus, mas sabem dos estudos daquilo que pode acontecer em Portugal, que Portugal está para acontecer em Portugal outra catástrofe natural.
Então Deus revelou aos profetas, aos servos do Senhor, aqueles que oram, e Deus me deu esse arrebatamento dizendo que o último estágio que Portugal está vivendo agora, que é do governo que está desestruturado, já está perto de acontecer o tempo da catástrofe natural que vai vir sobre Portugal. Então, o que nos chama a atenção agora é essa reta final do arrebatamento, esse tempo final agora que Portugal está vivendo nos governantes, acerca da política. Isso não é para assustar ninguém, mas é apenas um aviso, é apenas algo que Deus está mostrando para os portugueses, para aqueles que residem aqui, né, tanto imigrantes, todos que estão dentro de Portugal, para levantar um clamor, para levantar uma oração, levantar um jejum, e isso estende-se a todas as igrejas, tanto evangélicas como católicas. Isso tem que estender a todos. Hoje é o tempo de todos levantarem um clamor e entender que há apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né? E é o tempo de nós nos encurvarmos perante a presença do Senhor. Já disse muito bem, né, alguns palestrantes, que aquele que se encurva diante de Deus, ele não cai diante dos homens. Então é o tempo da nação voltar os seus olhos para Jesus, voltar os teus olhos para a salvação, que não vai vir de baixo, não vai vir do meio do ser humano, não vai vir de baixo, mas vai vir de cima, que é do nosso Deus, que é de Jesus Cristo, que tem o poder para restaurar e refazer, né, a estrutura de Portugal. Nós não sabemos até aonde esse vídeo vai chegar, até aonde essa mensagem vai chegar, mas queremos sim que essa mensagem chegue até os nossos governantes, né, até na pessoa do excelentíssimo Passos Coelho, que é o nosso primeiro-ministro, também na pessoa do excelentíssimo presidente de Portugal, do Cavaco Silva, que chegue até ele essa informação, que é o tempo dos governantes atentarem para algo que não é natural, mas para algo sobrenatural, que é olhar para Jesus agora, é olhar para Deus, que é o único que pode estruturar essa nação e tirar eles dessa situação que está agora. E nós sabemos que Deus pode fazer isso, e essa mensagem nós queremos que chegue até os governantes, porque se eles não têm essa resposta para dar para a nação, Jesus tem a resposta para todos aqueles que buscam Ele, que buscam a sua presença. E a segunda parte do que Deus me falou, que é para os ministros, os pastores evangélicos aqui da nação, todos, não é um tempo de se esconder mais, é um tempo de sair para fora. Em João, no capítulo 10, Deus nos traz a palavra ali de Jesus Cristo acerca do bom pastor. E Deus me deu essa revelação quando também Ele me deu o arrebatamento. E essa revelação, Ele disse que é o tempo agora dos pastores se unirem, não é um tempo de olhar as placas, de olhar as denominações, mas é o tempo de todos os ministros, pastores, sacerdotes da nação se unirem para que Deus venha intervir nessa situação agora. A Bíblia diz que o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome e elas ouvem a sua voz e o seguem. E eu fui estudar acerca do povo de Israel e no estudo que eu fiz, na revelação que Deus me deu ali nos estudos do povo de Israel, dizem os historiadores que todo final de tarde os pastores de diferentes tipos de rebanhos, alguns têm 50 ovelhas, outros têm 100, outros têm 150, 200 ovelhas, eles se reúnem à tarde no pasto e todas as ovelhas se reúnem juntos, umas com as outras, e se misturam. Ali começam a pastar ali, e os pastores sentam em volta de uma fogueira e começam a compartilhar o seu dia, começam a compartilhar daquilo que aconteceu no seu dia, do livramento que Deus deu, de um caminho novo, de um pasto verdejante, de uma fonte que eles encontraram, e eles comunicam com os outros para que todos venham a estar desfrutando daquelas bênçãos, das experiências, de um remédio novo, né, de uma ferida da sua ovelha que ele curou, e ele passa a experiência para o outro que não conhece, aquele que não tem muita experiência, e eles se reúnem para compartilhar a experiência, para ajudar todos, e todas as ovelhas comem no mesmo pasto, todos reunidos todo fim de tarde.
Só que o interessante que eu vi, que quando eles vão embora, por isso que Jesus lançou essa palavra acerca do bom pastor, que quando eles vão embora, cada um desses pastores, eles vão para um lado da colina, se espalham e começam a chamar suas ovelhas pelo nome, começam a chamar suas ovelhas e elas ouvem a voz do seu pastor e vai atrás deles. As ovelhas que estão misturadas, cada uma delas vai para o seu pastor, aqueles que têm 50, as suas 50 vão com eles, as suas 100 vão com eles, por quê? Eles têm uma unidade e as ovelhas conhecem o seu pastor e não vão ficar misturadas ali, só ficam misturadas na hora do alimento, depois cada um vai para o seu rebanho. O grande medo dos pastores, de todos, não só da nação de Portugal, mas todos, é as ovelhas se perderem em outros rebanhos, em outras denominações. Mas o que Deus quer mostrar, que não vai acontecer isso se todos falarem a mesma língua, derem o mesmo tipo de alimento e passarem a mesma visão. Cada ovelha vai estar bem alimentada no seu lugar, na sua igreja, e não vai necessitar de ir para outra igreja e ficar lá. Mas Deus quer tirar esse medo do coração dos líderes evangélicos da nação para se unirem, porque o que Deus vai fazer é maior do que isso. Deus vai trazer um avivamento que as suas ovelhas, as ovelhas que nós temos na nossa congregação, vai dobrar, multiplicar, porque vai haver um avivamento de almas e todas as igrejas vão ser nutridas de almas, nutridas de vidas e todos vão estar recebendo o alimento da parte do Senhor. É isso que Deus quer passar para a nação de Portugal. Nós amamos os portugueses, eu conhecia Jesus aqui na nação de Portugal, sou grato a essa nação, porque eu saí do Brasil para conhecer Jesus aqui, eu sei que Jesus vai fazer nesse lugar, amém? Essa é a mensagem que eu quero passar para os amados, a paz de Jesus a todos. Muito obrigado, evangelista Davidson Silva, muito obrigado, profetisa Ana Souza, pela vossa vinda. Deixamos e queremos terminar esta palavra profética que veio pelos servos de Deus, mas queremos falar um pouco acerca desta missão Viana. De facto, esta é a missão que Deus quer levantar, uma missão dos últimos dias. Vamos iniciar a nova aliança, uma nova aliança com os pastores, uma nova aliança com ministros de Deus, com profetas, com gente que serve e conhece a Deus, com gente que está disposta a pagar um preço nos últimos dias para, de mãos dadas e juntos, nós levantarmos uma voz profética para Portugal. Portugal precisa de profetas, Portugal precisa de ouvir a voz de Deus. Os portugueses que nos estão a ouvir, dobrem os vossos joelhos em oração, orem pelos vossos líderes, falem com os vossos líderes, busquem o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus está falando nestes dias. O Espírito Santo tem levantado os seus profetas, como nos tempos de Oseias. Deus tem levantado profetas para falar. Não vai passar despercebida esta palavra que recebeu hoje, porque temos a certeza que o Espírito Santo estará ligado em seu coração. Pedimos também e oramos neste dia, e vamos fazê-lo de seguida, orar pelo povo português e orar acima de tudo pelos nossos governantes. Precisamos de oração, precisamos que a palavra de Deus chegue aos seus corações. Nós deixamos um abraço da parte de Jesus Cristo, deixamos também o nosso abraço, e que esta missão possa chegar às vossas vidas. E terminamos em oração. Poderá ser? Podemos terminar em oração? Vamos segurar profeticamente a bandeira de Portugal e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vou pedir à profeta do Senhor que acabe em oração. Senhor nosso Deus, nós nos encurvamos nesta hora perante o Senhor, apresentando a Deus, a sua igreja, todos os pastores que nos ouvem e nos veem nesse momento. Apresentamos agora também diante do Senhor os governantes, todos os ministros. Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que este vídeo, que esta mensagem, ela entre nos corações e os olhos possam ser abertos, os ouvidos também possam ouvir de uma maneira clara a tua mensagem. Pedimos ao Senhor, meu Deus, nesta hora, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre esta nação, como teus filhos, como ministros do Senhor. Nós estamos entregando esta mensagem neste momento, mas acreditando, Senhor, que esta palavra irá impactar corações e que o Espírito do Senhor possa fazer a obra em cada vida neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, toma
Portugal em tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.